A paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. É uma alegria muito grande estar aqui na companhia do meu amigo Caleb e também rever o meu amigo pastor Flauzelino, que me franqueou essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra essa noite. Também quero dar o meu abraço a todos que nos assistem pela internet, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, desde o Acre até o Rio Grande do Norte. Essa rede de computadores não somente atinge o Brasil, mas também outros países, né? Estão nos assistindo esta noite. Eu não vou ser muito prolongado em minhas palavras, mas gostaria de compartilhar alguns pensamentos com os irmãos esta noite, baseados num texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Se você tem sua Bíblia, eu não sei o costume dessa igreja, se ficamos em pé ou podemos ler sentados. Vamos ler lá em Atos, capítulo 11, a partir do versículo 22. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com tudo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de muita fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que havia uma grande fome em todo o mundo, o qual aconteceu no tempo de Cláudio. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudessem, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Com efeito, isto eles fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. A Bíblia Sagrada é um livro fantástico, não somente pela sabedoria, pela inspiração divina, mas uma das coisas que eu gosto muito da palavra de Deus é que nós vemos exemplos de vida aqui que são fantásticos. Muitos são personagens marcantes, outros não são tão marcantes, uns foram muito populares, outros nem tanto. E aqui eu quero assim discorrer um pouco essa noite sobre o Barnabé. Tem algum Barnabé aqui hoje? Alguém chamado Barnabé? Você tem algum parente chamado Barnabé? Alguém aqui? Você conhece alguém chamado Barnabé? Alguém conhece? Pois é, uma alma ali. Enfim, quando escolhemos nomes para os nossos filhos, geralmente escolhemos Paulo, né? Quantos conhecem um Paulo aqui, hein? Paulo, Mateus, Lucas, Marcos, Moisés, né? Mas Barnabé é difícil. E eu olho para o exemplo deste homem e nós podemos ver muitas características marcantes na vida de Barnabé que eu creio que elas precisam ser assimiladas em nossas vidas, na nossa caminhada com o Senhor Jesus. A primeira coisa que nós vemos na vida de Barnabé é que ele era um homem muito generoso. Fale comigo, eu quero ser generoso. Amém? Quando a gente pensa em generosidade, muitas vezes nós atrelamos isso à questão financeira e econômica, e isso é parte da generosidade, né? Lá no capítulo 4, versículo 37 de Atos, nós vemos Barnabé praticando uma generosidade muito grande. Havia uma necessidade da igreja, né? E a Bíblia diz naquele texto que ele vendeu uma herdade dele, uma herança, um bem, um imóvel, né? Não se sabe se era uma propriedade rural ou não. Alguns estudiosos dizem que essa propriedade que Barnabé vendeu era onde ele fora criado. E, portanto, se esse é o caso, você teria um vínculo sentimental com a propriedade.
Eu fui criado desde os 3 anos de idade, lá no campus do IBAD, e não posso imaginar, né, não ter acesso àquela propriedade mais, porque ali estão as memórias. E eu creio que muitos aqui, né, vivem na mesma casa há muitos e muitos anos, e a casa é muito mais do que paredes e telhado. São memórias que foram construídas e adquiridas ao longo dos anos. E Barnabé pega essa herdade, ele pega essa propriedade e abre mão e doa para a igreja. Nós sabemos que nós todos temos a obrigação de sermos generosos com os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Mas generosidade, meus irmãos, ela começa com um estado de espírito. Generosidade não é apenas eu meter a mão no bolso, ou escrever um cheque, ou pagar alguma coisa para alguém. Generosidade começa com um coração generoso. E Barnabé tinha essa característica. Ele era um homem generoso de coração. E eu digo uma coisa para vocês, que uma pessoa que não é generosa, isso reflete em todas as áreas da sua vida. Ela não é generosa com o tempo dela, ela não é generosa com os bens que ela tem, o carro, a casa, enfim, a sua propriedade, não é generoso com o seu dinheiro. Ela é uma pessoa ranzinza. Não sei se vocês estão me entendendo. Generosidade começa aqui no coração. É um estado de espírito. E quando temos esse estado de espírito, de generosidade, ele começa a transbordar. E transbordar. E vai atingindo todas as pessoas que estão à nossa volta. E esse era o caso de Barnabé. Barnabé era um homem generoso. Um homem que tinha generosidade no coração. A segunda característica que nós vemos de Barnabé é que ele era um homem que estava voltado para ajudar as pessoas. Ele queria ajudar as pessoas. E nós temos um texto que eu vou pedir que coloquem na tela, lá em Atos, capítulo de número 9, que mostra a disposição de Barnabé a ajudar as pessoas. Vocês conhecem a história de Saulo. Ele havia se convertido. Quando se converteu, ele era o maior perseguidor da igreja. E, logicamente, de um dia para o outro, ele aparece na igreja, o pessoal ficou todo ressabiado. Né? Meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui? Eu posso imaginar, num culto, entrando Saulo pela primeira vez na igreja, o presbítero catuca o diácono e diz: olha, meu Deus do céu, quem está aí? Meu Deus, o que vai acontecer agora? Todos fugiam de Paulo, ou de Saulo, e porque não entendiam que a salvação havia chego à sua alma, à sua vida. E nesse momento, quando Paulo agora quer se envolver com a igreja, com os irmãos, quer frequentar os cultos, todos fugiam dele. Ninguém queria saber de Saulo, ninguém queria saber. Então Barnabé um dia falou assim: ô Saulo, fazer o seguinte, domingo que vem, nós vamos na escola dominical juntos. Não tinha escola dominical naquele tempo, tá? Nós vamos na igreja juntos, e eu vou apresentar você. Eu vou contar o que Deus fez na sua vida. E daí, no próximo dia de culto, Barnabé aparece com Saulo lá, e eu posso imaginar com algumas pessoas assim: nossa, o que deu nesse Barnabé andar com esse sujeito? Ele espancou meu tio, ele matou o meu vizinho, esse homem tem sangue na mão. Mas Barnabé estava disposto a ajudar pessoas, porque Barnabé enxergava potencial. E muitas vezes nós jogamos pessoas para fora, alijamos elas, ignoramos elas, porque talvez elas não tenham o mesmo costume nosso, não têm as boas maneiras que temos, e nós enxergamos apenas a superfície, e não enxergamos aquilo que Deus pode fazer através daquela vida. Há alguns anos atrás, eu vi na televisão o maior diamante encontrado até agora, né? E fizeram a propaganda chamada do Jornal Nacional, vai ver, vamos mostrar esse enorme pedra. E eu pensei, puxa, deve ser um negócio brilhante, que solta faísca e fogo e luz para todo lado, deve ser um negócio fantástico. E quando mostraram, era uma pedra.
E eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus do céu, se eu estivesse andando na rua ou na estrada e topasse com isso, eu ia chutar para o lado, porque eu não vejo valor nisso. Mas o garimpeiro, ele não enxerga a pedra bruta, ele enxerga aquilo em que ela pode ser transformada. E nós precisamos ter essa característica que Barnabé tinha. Quando ele olhou para Paulo, ele não olhou apenas para um perseguidor da igreja, uma pessoa que tinha sangue nas mãos, mas ele olhou e viu, aqui está um grande homem de Deus no futuro. Quando você encontrar pessoas que não são tão agradáveis, até fizeram mal a você, ou até pessoas que não têm assim, o comportamento que você gostaria que elas tivessem, não olhe para o exterior, não olhe para o rótulo, olhe para uma alma que Deus quer transformar e mudar e usar nas suas mãos. E Barnabé tinha essa característica, ele queria ajudar as pessoas, né? E é interessante que mais à frente, quando depois da primeira viagem missionária de Paulo, que Barnabé foi junto, na segunda, né, eles marcaram um encontro no porto para pegarem a embarcação para viajar. E chegando lá no porto, Paulo chegou lá, tal, esperando o Barnabé. Daqui a pouco ele vê, mas Barnabé não vem sozinho, está vindo com outra pessoa. Ele falou, será possível? O que deu no Barnabé, meu Deus? Esse João Marcos, esse cara só me deu dor de cabeça, só me deu problemas. Esse rapaz é muito novo, é imaturo. E a Bíblia diz que houve uma grande discussão entre os dois. O pau quebrou mesmo, como a gente fala, né? E Barnabé, ele estava disposto a sacrificar a amizade com já o grande apóstolo Paulo, porque agora Paulo já tinha notoriedade, era uma pessoa que era influente agora no mundo cristão. E seria muito fácil Barnabé dizer, João Marcos, é o seguinte, sabe, teve esse probleminha aí com o Paulo, sabe, e fica em casa, você vai na próxima viagem, tá? Porque o Paulo agora é um grande pregador, fundador de igreja, sabe, e eu estou andando na carona dele, sabe, e eu quero ir nessa viagem com ele e tal, então volta para casa, quem sabe noutra a gente vai junto. Não, Barnabé estava disposto a sacrificar essa longa amizade para dar uma segunda chance para um jovem que estava começando no ministério. E muitas vezes nós fazemos o inverso, né? Nós queremos estar do lado das pessoas populares, famosas, conhecidas, e muitas vezes, quando tem um Zé Ninguém, desculpa a expressão, por perto, a gente não quer se associar. E Paulo foi sozinho nessa viagem. E Barnabé começou a mentorear a João Marcos. E quando nós olhamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo já está no crepúsculo da sua vida, está preso, está já no finalzinho da sua vida. E ele escreve para Timóteo e fala assim, me manda vir João Marcos, porque ele ainda é muito útil para mim no ministério. Eu imagino que se Barnabé tivesse descartado João Marcos, ele seria mais uma perda, mais uma pessoa que ficaria ao lado do caminho. Mas Barnabé enxergava o potencial nas pessoas. Vamos, meus irmãos, não olhar para o que está por fora, não vamos olhar a casca, não vamos olhar o rótulo, mas vamos ver almas e pessoas que Deus quer usar, que Deus quer transformar e usar na sua obra. A terceira coisa que nós vemos é que Paulo, ele estava, ou melhor, Barnabé, ele não tinha ciúmes do ministério. Ele é uma pessoa que estava disposto a compartilhar aquilo que Deus estava fazendo através da sua vida. O texto aqui que nós lemos mostra que a igreja de Antioquia
começou por um mover sobrenatural do Espírito Santo, e a notícia chegou a Jerusalém, que havia um movimento, pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas, curadas, batizadas com o Espírito Santo, e a igreja de Jerusalém falou assim: vamos mandar um obreiro para lá, vamos mandar alguém que pastoreie esse povo. E daí escolheram a Barnabé e mandaram para Antioquia. Ele chegou lá e ficou maravilhado, disse: meu Deus, que coisa fantástica. E durante um ano ele ficou pregando e pessoas sendo salvas, a igreja crescendo. E daí, quando chegou num ponto que ele não dava mais conta, o que ele foi fazer? Ele foi buscar alguém que tinha potencial para andar do lado dele e fazer a igreja crescer mais ainda. E ele foi e busca Paulo e leva para Antioquia para que ele fosse o co-pastor. E aos poucos Paulo começa a exercitar o seu ministério, Deus começa a usá-lo poderosamente, e aos poucos Barnabé vai assumindo um papel secundário, sabe? Vai lá para o banco, e Paulo se torna a grande expressão do Novo Testamento. E aí que mora o problema muitas vezes, gente, é que nós, na vida profissional, ministerial, seja onde for, temos muita dificuldade de trazer alguém para o nosso lado que vai brilhar mais do que a gente e que vai fazer o trabalho melhor que nós. Sabe? É igual aquele cidadão que trabalhava numa fábrica, e a fábrica era pequena, na época tinha uns 30 funcionários, ele era o chefe do almoxarifado. E sobrava muito tempo. Em 4, 5 horas por dia ele dava conta de todo o serviço, só que Deus começou a abençoar a empresa, o dono era crente, e começou a crescer, e mais funcionários, daqui a pouco estava com 150 funcionários, e ele não estava dando mais conta do trabalho. E o chefe, o dono da empresa, chegou para ele: escuta, eu estou notando que você precisa de uma pessoa que te ajude. Então, como você tem sido um funcionário exemplar, leal para a empresa, eu quero que você escolha alguém para trazer, para trabalhar do seu lado. E aí que mora o problema, né, gente? Aí ele pensou consigo: já sei quem eu vou trazer. Eu tenho um vizinho que é cego de um olho, manco de uma perna, falta 3 dedos na mão direita dele, e ele é 5 anos mais velho que eu. Então eu sei que ele não vai tirar a minha posição na empresa. E muitas vezes é isso que acontece. Às vezes nós não queremos admitir isso, né? Nós queremos trazer alguém que não faça a nossa estrela brilhar menos, que a nossa posição não seja ameaçada. E essa é uma das coisas terríveis que acontece muitas vezes dentro da igreja, né? O meu desejo, eu sucedi meu pai no IBAD, sucedi ele na direção da instituição, mas para mim, eu já estou olhando no horizonte e procurando alguém, né, que vá dar continuidade ao trabalho. E para mim, eu quero que essa pessoa faça 10 vezes mais do que eu pude fazer. Porque a obra não é minha, ela é do Senhor Jesus. A igreja não é minha, é do Senhor Jesus. A classe da escola dominical não é minha, é do Senhor Jesus. E qualquer atividade, obrigado, irmão, qualquer atividade que nós vamos fazer, nós precisamos entender que somos passageiros ali. E nós temos que estar dispostos a compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Compartilhe aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O tempo passa. Um dia não estaremos mais aqui. E para mim a coisa mais fantástica é poder ver a obra de Deus crescer muito além daquilo que eu poderia ter feito. Eu sou uma pessoa, o Caleb me conhece já há quase 40 anos, e ele sabe que eu sou uma pessoa que não sou dada a notoriedade. Eu sou um cara simples, um cara comum, né? E uma das coisas que mais me impressiona é o fato que as pessoas muitas vezes entram no IBAD, saem do IBAD, passam por mim e nem se dão conta quem eu sou. E eu acho isso fantástico, sabe? Um dia eu estava chegando na instituição, e geralmente eu trabalho de calça jeans, ou tênis, um sapato mais confortável, camiseta, eu só uso terno e gravata quando vou na igreja. E estava chegando na instituição,
E estava saindo lá um pastor com 2 obreiros, com umas 5, 6 caixas de livros do curso à distância nosso, né? E saindo, e eu passei por eles e falei: Pai do Senhor, estão levando os livros para o curso de vocês? Ah, sim, abrimos um núcleo na nossa igreja, estamos com 100 e tantos alunos, está uma benção. Aí ele começou a falar comigo, né? E daí ele virou para mim e falou assim: e você trabalha aqui? O que você faz aqui? Eu sou o Mark Lemos. Ele soltou as caixas no chão, já queria tirar fotografia, me abraçar, tudo, sabe? Mas, gente, isso a gente não pode perder, essa simplicidade, sabe? Porque tudo passa, mas o que está aqui dentro não passará. E nós temos que manter isso, compartilhar, não querer aparecer, não querer segurar as coisas, porque Deus coloca, Deus tira, Deus faz, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. A quarta coisa que nós vemos, são 2 pontos bem rápidos, é que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E essa é uma característica marcante para nós assembleanos, o povo pentecostal, que nós entendemos que nós não conseguimos fazer nada de efeito duradouro se não tivermos a unção e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E Barnabé enxergava isso. Para ele, a experiência do Espírito Santo não era, sabe, uma coisa temporária, que se experimentava um dia, no outro dia não. O Espírito Santo na vida de Barnabé não era uma coisa ocasional. A presença do Espírito Santo na vida de Barnabé não era uma coisa que ele experimentou um dia e nunca mais experimentou, não. Barnabé vivia diariamente sobre a direção e a unção do Espírito Santo. E se nós quisermos ser pessoas de efeito duradouro nessa vida, na vida de outras pessoas e na obra de Deus, nós temos que sempre buscar essa unção, esse poder, essa força que Deus nos dá para cada dia levantar, trabalhar, ir para a escola, fazer o que precisamos fazer. E no final do dia, termos a satisfação de olhar para trás e sabermos que aquilo que foi feito não foi feitura nossa, foi bondade, graça e unção do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos reconhecer isso. Nada que nós fazemos em mérito próprio. Eu gosto de tributar tudo a Deus, porque é por Ele e através dEle que nós podemos fazer as coisas. E precisamos entender isso, sabe, que tudo pertence ao Senhor. E tudo que temos é graça imerecida que Ele nos dá todos os dias. A casa que nós moramos, o carro que nos trouxe à igreja essa noite, o trabalho que temos, a família que Deus nos dá, isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos viver na unção do Espírito Santo. E eu quero encerrar dizendo que Barnabé também, o texto diz, era um homem cheio de fé. Sem fé não conseguimos agradar ao Senhor. Nós precisamos ser pessoas que vivem uma vida baseada na fé. Não somente baseada na fé que nos é ensinada nesse livro, mas a fé num Deus vivo, num Deus ressurreto, chamado Jesus Cristo. Um Deus que pode todas as coisas. E nós precisamos ter essa convicção dentro de nós, que Deus ainda opera hoje, Deus ainda cura, Deus ainda salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele abre portas, Ele fecha portas, e nós temos que viver nesta convicção. Isso não quer dizer que nós devemos ser preguiçosos e não fazermos a nossa parte. Temos que sim trabalhar, temos que estar aqui na casa do Senhor, temos que fazer os nossos compromissos, temos que honrá-los, mas acima de tudo isso, essas coisas têm que estar alicerçadas em cima de uma fé, de um Deus que tudo pode, um Deus que não conhece o impossível.
E sem termos esse tipo de fé que Barnabé tinha, não poderemos agradar ao Senhor. Uma das coisas que eu vejo com tristeza às vezes, são as pessoas que trabalham para o reino e no reino em diversas atividades. E para elas o ministério e esse trabalho se tornou uma coisa corriqueira, uma coisa que se aprendeu a fazer. E daí a fé começou a se esvair. E daí as pessoas começam a agir mecanicamente. Se tornou uma rotina. Que a nossa vida com Deus nunca seja uma rotina. Que todo dia nós possamos estar alicerçados numa fé inabalável, sabendo que o Deus que só servimos, Ele é real, Ele é presente, está conosco todos os dias da nossa vida. Eu encerro aqui as minhas palavras, agradecendo mais uma vez ao pastor Flauzelino. É um prazer estar aqui, e na companhia do meu amigo cantor Caleb, pastor. E também quero desejar um abraço a todos que nos assistem pela internet. Que Deus possa estar aí na sua casa também, contigo, te abençoando, te dando vitória a cada dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.